Boa tarde, pessoal. Turma Direito do Trabalho 1. Vou fazer um vídeo também para Direito do Trabalho 2 e depois para Processo. Essa é Direito do Trabalho 1. Então, a faculdade agora autorizou a gente a publicar esses vídeos aulas, né? A gente vai fazer em formato de pequenos vídeos, 20 minutos no máximo. E eu vou mandar para vocês através do portal. Ao final de cada vídeo, eu mando um e-mail dizendo que tem um novo vídeo lá, o conteúdo desse vídeo, e passo uma atividade. Tá? A gente ainda deve fazer mais 4 atividades, valendo cada uma delas 2 pontos, e a gente vai ter prazo agora para essas atividades. Tá? Então, eu vou passar uma já hoje, quando eu mandar um e-mail para vocês com esse vídeo, afirmando que tem um vídeo lá para vocês, está disponível. Já vou passar uma atividade hoje e vou colocar toda a explicação no e-mail, quanto é que ela vale. A atividade geralmente vai ser correspondente à aula, tá? Então eu vou falar sobre um assunto hoje e vou passar uma atividade. Então cada atividade é correspondente a uma aula. Vale 2 pontos cada um. Aí a gente vai somando, né? Já teve a primeira atividade, que a gente mandou semana passada para vocês, valendo 2, e a gente vai até chegar à nota da primeira unidade. O que é que a gente vai abordar nesses vídeos? Eu vou tentar, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a situação pela qual a gente vem passando e quais os efeitos que isso vem trazendo para os contratos de trabalho. Claro, na turma que a gente fala do Direito do Trabalho 1, vai ser atinente ao assunto do Direito do Trabalho 1, seja aquele assunto que a gente já viu ou que a gente vai ver ainda. Direito do Trabalho 2 também, e Processo, assim por diante. Então, gente, o que é que passou, né? Pelo menos o que é que a gente vem passando, que situação a gente vem passando aí agora com essa paralisação, né? Não só a suspensão das aulas, mas essa paralisação. Em fevereiro de 2020, o presidente da República editou uma lei, a Lei 13.979, que trata sobre os casos dessa pandemia. Então, essa Lei 13.979, ela foi específica para falar tão somente sobre a consideração do vírus e da pandemia. E ela tratou do empregado em um determinado ponto, que foi no seu artigo 3º, parágrafo 3º dessa lei. Ela tratou do contrato de trabalho do empregado, só nesse ponto. Mas ela tratou, pelo que a gente olha e quando a gente interpreta esse artigo, ela tratou do empregado que já foi ou está acometido pela doença. Então ela considera, segundo esse artigo 3º, parágrafo 3º, repito, da Lei 13.979, ela considera a ausência desse empregado ao trabalho, ela considera como uma falta justificada. Então todo mundo interpretou de uma forma rápida de que todo e qualquer empregado poderia se afastar e que essa ausência seria considerada uma falta justificada. Não é isso. Tá? Não é isso. A lei, ela trata especificamente daquele empregado que já foi acometido ou que está acometido com a virose. Então esse sim, empregado que está acometido com a virose, vai ter a sua ausência do contrato de trabalho justificada. Então vai ser uma falta justificada, considerado também como interrupção do contrato de trabalho. Ele não vai trabalhar, ele também não recebe. Ou ele recebe, tá? É uma interrupção. Ele não vai trabalhar e recebe. Mais adiante, agora já em março, depois de vários decretos, inclusive um deles, o decreto 6, esse decreto de 2020, que determinou que só atividades essenciais deveriam continuar, ou seja, não poderiam ser encerradas, atividades do meio de saúde, atividades de policiais militares, atividade de transporte. Então, algumas atividades bancárias, deveriam continuar, ou seja, as demais, as que não forem consideradas essenciais, teriam que fechar, ou poderiam fechar, e cada governador tratou de, através de decreto também, a determinar o encerramento ou fechamento de algumas atividades, a exemplo das próprias aulas da faculdade, né? A própria aula da faculdade, para conter aí a disseminação da virose. Então, esse decreto, ele qualificou algumas atividades que deveriam continuar.
um decreto legislativo, que regulamentou lá a Lei 13.979, decreto 6 de março de 2020. Mais adiante, e agora que é assim, o ponto fulcral da nossa aula de hoje, a gente teve a edição de uma medida provisória, polêmica, por sinal. Foi a medida provisória MP 927 de 2020. Essa MP 927 de 2020, ela tratou especificamente dos contratos de trabalho durante essa fase de suspensão de atividade. Tá? E aí ela trata de não só dos empregados privados, como dos empregados públicos, como também dos empregados domésticos. E aí, quando eu falo empregados privados, a gente vai ter aí empregado urbano e rural. Ou dos dois vão entrar nessa lei, tanto urbano como rural. Então, essa lei, ela de início se deu um próprio limite, que foi o respeito às normas dispostas na Constituição Federal. Então, falando de Constituição Federal, agora a gente traz para o assunto do direito do trabalho 1, a gente já estudou a respeito de alguns princípios do direito do trabalho que estão presentes na Constituição Federal. Dentre eles, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do valor social do trabalho. Além de que, no artigo 7º da Constituição Federal, a gente tem direitos básicos que são direitos dos empregados. Férias, 13º, hora extra, FGTS, enfim. Onde é que está o perigo dessa lei? A questão é que, ao disciplinar sobre medidas excepcionais do contrato de trabalho, essa lei, em muitos pontos, mesmo se dando o limite da Constituição Federal, mas essa lei, em muitos pontos, ela vai de encontro ao que diz a Constituição Federal. Vamos lá. A gente estudou no princípio da proteção, lá tratando sobre o princípio da proteção, que o Estado ele teve que intervir nessa relação capital-trabalho para tentar equilibrar essa relação. E decorrente do princípio da proteção, a gente viu que empregado e empregador, que pelo menos o empregado durante a relação do contrato de trabalho, por ser a parte hipossuficiente da relação, o empregado é o hipossuficiente, então o empregado por ser hipossuficiente, ele não pode negociar diretamente com o empregador, salvo aquelas exceções já dispostas, seja dos empregados que que são considerados hipersuficientes, poderiam sim negociar, ou, no caso, de acordo com a convenção coletiva. E mesmo assim, dessas condições, tem que ser respeitado o que diz a Constituição Federal. Mas a lei não diz isso. A lei ela entra num ponto essencial, que diz que, através de acordo individual, empregado e empregador podem substituir esse período de não trabalho por outras medidas, ou seja, traz medidas e vão servir de base para essa substituição dos dias parados. Mas que essas medidas poderão ser feitas através de negociação individual, empregado e empregador. A gente sabe que negociação individual, empregado e empregador, nunca vai existir durante o contrato de trabalho. Não dá. Ou o empregado vai dizer que não assina. Não aceito, eu não quero isso. Claro que não. Ou ele aceita, ou ele perde o emprego. É para isso que existem os acordos coletivos com os sindicatos e sindicatos empregadores e empresas. É para isso que existem as convenções coletivas. E é para isso que existe a lei no Estado. Mas essa MP, lá no seu artigo 2º, ela já diz que o acordo individual vai prevalecer. Olha que coisa. O acordo individual ele vai prevalecer sobre acordo coletivo, convenção coletiva e sobre a própria lei, desde que respeite os limites da Constituição. Esse artigo em si já é contraditório, porque a própria Constituição ela só permite, como forma de negociação, o acordo coletivo e a convenção coletiva, respeitados os seus limites. Então, através de medida provisória, o presidente da República
está excepcionando uma condição trabalhista da Constituição Federal, desrespeitando de início já o princípio da proteção, o princípio da dignidade da pessoa humana e também do valor social do trabalho. Isso é válido? Veja. A gente está passando por uma situação que nunca, na história do país, se aventou desde que a gente tem a CLT, desde que a gente tem proteção ao direito do trabalho. A gente teve situações pretéritas já, a Primeira Guerra Mundial e tal, não sei o quê, mas não aqui no Brasil. Então, de fato, medidas excepcionais, medidas diferentes devem ser tomadas. A gente viu que a gente deve proteger o emprego, ou a gente deve proteger o empregado, mas não existiria empregado se não tiver emprego. Então, de fato, a gente deve sim equilibrar essas relações. Então, foi através dessas medidas que o presidente tentou equilibrar essas relações, proteger o emprego, a situação, para que futuramente, quando a gente retornar à normalidade, todos tenham garantidos, pelo menos, o seu emprego de volta. Se isso vale ou não vale, vocês vão me responder. Aí vai ser mais ou menos a base da nossa primeira avaliação, ou da nossa primeira questão aí, dessa época. Eu vou passar pelo e-mail, como eu disse a vocês, e aí vocês vão me responder. Vocês vão analisar a MP, como eu já analisei, vou trazer alguns pontos aqui. E que medidas vão ser essas? Vamos entrar logo nesse assunto, que é um assunto que muito aluno está me perguntando. E aí, como é, professor, pode, não pode, o que é que vale? Vamos lá. A primeira delas, ele autoriza que durante essa época, essa fase de suspensão de atividades, o empregador institua o teletrabalho. Tá? Ele autoriza que o empregador institua o teletrabalho. Ou seja, o que seria o teletrabalho? É a possibilidade do empregado exercer ou fazer suas atividades em casa. Né? O empregado exerce suas atividades em casa. E não na empresa. Tá? Então, o teletrabalho, o trabalho remoto, o home office, como o pessoal conhece. Ah, mas Tiago, o teletrabalho já existe. A CLT está autorizando. A gente já estudou até sobre o teletrabalho. O teletrabalho existe. Então, por que? Veja, o teletrabalho existe com algumas limitações e regulamentações. Se a gente for olhar esse teletrabalho instituído agora como medida, vocês vão observar, inclusive, nossa primeira avaliação consiste nisso, vocês vão observar que a gente teve algumas excepcionalidades. Porque o regime de teletrabalho existente da CLT, ele diz que a mudança do regime de teletrabalho para presencial deve ser avisado ao empregado com antecedência mínima de 15 dias. E a MP diz que são 48 horas por conta da urgência. Os aparelhos, ou tudo que for preciso, o empregador é que tem responsabilidade de fornecer ao empregado. E agora para a MP, cabe ao empregado solicitar ou comprar esses aparelhos em regime de comodato com o empregador por acordo. E esses equipamentos fornecidos não têm natureza salarial, assim como no outro também não tinha. Nada fala sobre a proteção à saúde e segurança do trabalhador durante essa época. Nada fala. Nada se fala. E enquanto na CLT a gente tem essa proteção. Nada se fala sobre a possibilidade de expansão ou de prestação de horas extras em regime de teletrabalho. A CLT já exclui isso também. E uma coisa bem importante, mas muito mesmo, é que ela desconsidera a utilização de aparelhos como laptop, computadores, celulares e outros meios de aparelhos de contato empregado-empregador, ela desconsidera como sobreaviso, como regime de sobreaviso. Indo de encontro ao que diz a própria CLT, que se de fato o empregado puder ser acionado a qualquer tempo, aquilo vai ser considerado como um regime de sobreaviso. São medidas excepcionais? São. São medidas drásticas? São. Mas até que ponto? Até que ponto? Outra medida também adotada foi a possibilidade do empregado antecipar suas férias.
ou seja, transformar esse período de paralisação em férias para o empregado. A critério do empregador, viu? Não é o empregado que escolhe, não. Acordo individual fica a critério do empregador, a gente já sabe, já foi explicado isso no início. Né? Não tem que se falar acordo individual. E essas férias, gente, podem ser válidas até para quem não adquiriu o período aquisitivo. Isso eu vou explicar lá mais adiante, o que é concessível e o que é aquisitivo. Mas vale para ele, ou seja, mesmo que ele esteja no primeiro ano, no primeiro mês de trabalho, ele já pode considerar esse período como férias e fica devendo lá. Quando completar, não vai ter férias. E não vale só para um não, pode valer para 1, 2 ou 3 meses. Que é o período máximo aí que se imagina. Detalhe, durante essas férias, o empregado não pode receber um terço, o empregador só vai pagar um terço condicional depois, até lá no Natal, quando pagar a gratificação natalina, ou o 13º salário. Está autorizado. E o pagamento das férias que deveriam ser feitos 2 dias antes do gozo, agora o empregador pode fazer até o 5º dia útil do mês posterior. Se é bom, se não é, se vale ou não vale, mas é uma medida excepcional para preservar o emprego, segundo a própria MP. Outra medida que a gente tem também, outra medida que a gente vai ter é as férias coletivas. Ou seja, a empresa pode transformar esse período em férias coletivas, sem a necessidade de acordo ou convenção coletiva, ou seja, só por vontade do empregador, e sem a necessidade de avisar ao Ministério do Trabalho e Emprego. No caso, o Ministério da Economia, né, que hoje comporta o Ministério do Trabalho e Emprego. Não está. Também tem outra medida, que é um banco de horas, a instituição de um banco de horas. Como assim, banco de horas? A pessoa fica sem trabalhar esse período, mas essas horas, elas vão ser guardadas lá no banco de horas como saldo negativo. Saldo negativo. Um saldo que o empregado vai ter que compensar depois quando voltar ao trabalho. Então, digamos que ele fique 15 dias sem trabalhar, e aí essas 15 dias você vai transformar por quantas horas de trabalho ele fica durante esses 15 dias. Digamos que de 400 horas. Então ele vai poder, durante o período de 18 meses, trabalhar 2 horas extras a mais todos os dias, sem receber nada, porque está devendo o banco de horas desses 15 dias que ele ficou com a atividade suspensa. Mas, por outro lado, ele está com o seu trabalho garantido, vai receber seu salário no final do mês. Essa é outra medida. A gente vai ter também uma medida que é a chamada antecipação dos feriados. Antecipação de feriado, de feriado coletivo, feriado nacional. O empregador pode antecipar todos esses feriados não religiosos, diga-se de passagem. Então ele pode antecipar para o empregado os feriados não religiosos. O que seria isso? Só, a gente tem quantos feriados até lá? Vamos ver se dá 15. Então ano que vem, porque não tem limite. Ano que vem, juntando 2, vamos antecipar e o empregado vai ter transformado esses dias em feriados. E o feriado é a interrupção do contrato, né? Como se fosse uma falta justificada. Porque o empregado não vai trabalhar, mas recebe aí o seu valor. Tivemos também a tentativa, né? Não passou, vou logo falar para vocês, que seria a suspensão do contrato de trabalho, mas a pressão foi grande. E o presidente voltou atrás e reeditou no seu artigo 18, ele tirou o artigo 18 da MP. Essa suspensão seria a possibilidade do empregador, pegar o contrato de trabalho do empregado e suspender. Para quê? Para que esse empregado ficasse recebendo uma bolsa de qualificação ou curso, não sei o quê, durante esse período, por até 4 meses. Então o empregado não teria salário por 4 meses, se o contrato de trabalho ficar suspenso. Sem recolhimento de FGTS, sem recolhimento de nada. Mas não passou. Tá? Se olharem hoje a MP 927 de 2020, esse artigo 18 está cortado. Não sei como outra providência vai ser tomada. Tá bom, gente? Primeira aula, certo? Hoje uma aulinha rápida de até 20 minutos e as outras vão sendo também nessa mesma plataforma, nesse mesmo canal. Tá? Abraço.